Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui no canal Grupo Assessoria. Sábado de Brasileirão, dia 30 de julho, pessoal. Mês acabando, segundo turno começando e neste final de semana teremos jogos importantes no Campeonato Brasileiro, como sempre, muito disputado, como eu tenho falado com vocês. O campeonato no primeiro turno viu aí que nenhum time se despontou na liderança. Então, apesar do Palmeiras estar ali na frente, tem times atrás dele que pode ou passar. Então, muita emoção. Vamos para o nosso palpite. 4 jogos aqui. Abre o retorno do Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada da competição. E vamos entrar aqui um pouquinho nos palpites. Mas antes de mais nada, né? Deixem um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, dê essa moral pra gente. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delonga, porque a gente vai começar às 4h30, o líder do Brasileirão, pegando o 12º colocado Ceará, lá no Ceará. Então, a retrospectiva dessas duas equipes aí nas últimas 5 partidas, o Palmeiras muito mais equilibrado, né? 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota só. Já o Ceará aí com 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Não tão bom assim, mas também não tão ruim, né? Bem equilibrado. Bom, é o líder do Brasileirão, vai jogar fora de casa, precisa pontuar, precisa vencer, mas o Ceará jogando dentro de casa é uma equipe muito forte também, pessoal. Então, eu acredito aí no ambas equipes marcam para essa partida por ter justamente essa característica, beleza? Então, ambas equipes marcam para Ceará e Palmeiras. Também, às 16h30, o Goiás recebendo o Curitiba, jogo de meio de tabela. Curitiba na 13ª colocação, Goiás na 14ª. Ambos os times aí empatados em número de pontos. Nas últimas sequências aí dos 5 jogos, das últimas 5 partidas, o Curitiba leva uma vantagem porque teve uma vitória a mais do que o Goiás. E o Goiás aí com 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Bom, para mim, jogo de 6 pontos, tá? Jogo de 6 pontos porque é o retorno, é a fase mais decisiva, então quem se despontar ali vai navegar um pouco mais tranquilo aí no Brasileirão. Projeto para essa partida também, o ambas equipes marcam, tá? Um jogo bem aberto aí, lá em Goiás. Claro, né? O Goiás tem feito jogos aí de bastante gols, então eu estou muito indo nessa função também. E eu acredito que o Curitiba também não vai deixar de marcar nessa partida, porque tem um ataque muito forte. Então, para mim, ingredientes completos aí para a gente buscar esse ambas equipes marcam nesse jogo. Já às 19 horas, o Corinthians recebe o Botafogo. Corinthians vice-líder da competição, com 3 vitórias e 2 derrotas. O Botafogo na 11ª colocação, com 2 vitórias e 3 derrotas. O Botafogo vivendo ali altos e baixos na competição. Vai jogar em São Paulo contra o Corinthians. Para mim, é a vitória do Corinthians. O Corinthians tem que ficar ali na cola do Palmeiras ali. Então, mesmo com partidas irregulares, eu acredito que essa partida contra o Botafogo vai servir e muito para o Corinthians se estabelecer de vez ali na caça ao Palmeiras e até em função dos reforços das outras equipes também. As outras equipes, assim como o Corinthians, se reforçando para o restante da temporada. Então, a partir de agora, todo jogo vai virar uma decisão e com jogos muito mais decisivos. Então, é de extrema importância para as equipes vencerem no retorno para poder se distanciar da parte de baixo e também não deixar que os líderes ali despontem no segundo turno, né, dessa competição. Então, para mim, vitória do Corinthians, 1,75, tá excelente. Então, eu acredito aí que o Corinthians vai jogar para cima para fazer o resultado. Nada apaga a derrota que o Corinthians teve no meio de semana na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense, viu? Corinthians aí muda o foco, vira a chave, apesar do resultado adverso, mas dentro de casa o Corinthians é muito forte e o jogo de volta também vai ser dentro de casa, então sinais de grande jogo aqui entre Corinthians e Botafogo, o Corinthians aí a caça ao Palmeiras pela liderança do Campeonato Brasileiro. Para fechar,
8h30 da noite, às 20h30, o Flamengo recebe o Atlético Goianiense. O Flamengo que vem no Brasileirão, numa sequência de 4 vitórias, teve apenas uma derrota, 30 pontos, sexto colocado, enfrentando o Atlético Goianiense, que está na zona de rebaixamento, fez a vantagem no meio de semana contra o Corinthians, vai jogar agora em São Paulo. Então, pessoal, para mim, o Flamengo marca em ambas as partes. Quem viu o jogo no meio de semana contra o Atlético Paranaense viu que foi um completo massacre. Sorte que o Atlético Goianiense talvez não tenha, né? Porque a equipe do Flamengo é muito qualificada, claro, não desmerecendo o Atlético Goianiense, que fez um grande jogo contra o Corinthians, mas o Jorginho preservando algumas peças ali, o jeito tático de jogar para priorizar as Copas, mas vocês estão vendo, né? 5 derrotas seguidas do Atlético Goianiense nas últimas 5 partidas, isso pesa um pouquinho, é o retorno. Ele não pode deixar de somar pontuação por conta de zona de rebaixamento, mas assim, Rio de Janeiro, Flamengo, com elenco, com as peças que o Flamengo trouxe, Cebolinha e Vidal, enfim, ingredientes aí para o Flamengo vencer. Não coloquei Flamengo para vencer porque a cotação está muito baixa, mas fazer gol no primeiro e no segundo tempo tem muito valor e até uma forma de proteção caso o Atlético Goianiense também engrosse o caldo aí um pouquinho contra o Flamengo também. Beleza? Então, Flamengo para marcar em ambas as partes. E para fechar nosso bilhetinho da rodada, não poderia deixar de trazer para vocês, dessa vez um pouco diferente, tá? Então aqui a gente tem os mercados abertos aí para a gente poder estar colocando. Então, ó, Pedro para chutar 2 vezes ao gol, Roger Guedes para chutar 1 vez ao gol e Rafael Veiga para chutar 1 vez ao gol. Totalmente possível de acontecer, tá, pessoal? Dada a qualidade dos times. Então, odd 5 aí para a gente poder forrar, dar aquela forrada aí no sabadão. E do outro lado, Palmeiras para marcar 2 gols na partida. Mais de 2 gols asiáticos no jogo entre Goiás e Curitiba. Corinthians para fazer 2 gols e Flamengo para vencer no primeiro tempo. Cotação de 14,72. Excelente. Todos aqui são totalmente possíveis de estar batendo de forma tranquila, dado ao momento dos times, ao elenco das equipes. Não são jogos fáceis, mas é uma coisa totalmente possível de estar batendo. Tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês. Para o nosso sabadão, lembrando, claro, né, vocês sabem, do sábado e domingo eu tô aqui no vídeo de palpite com vocês, então espero vocês lá no domingão. Claro, dá aquela moral, pessoal, se inscreva aí no nosso canal, deixa o like, beleza? Muito obrigado, volto domingo com mais palpites do Brasileirão, pessoal. Valeu, é isso aí, até mais.